especialidade em neuroradiologia e depois fui fazendo doutoramento em neurociências e depois inscrevi-me no MBA e por esta altura comecei a ficar preocupada. Achei que alguma coisa de errado se passava comigo, que eu estava insatisfeita, que nunca... tudo que eu conseguia não era suficiente. Passei por um processo de coaching que me permitiu perceber que eu, para ser feliz, precisava de mudança na minha vida. E mudança mais ou menos a cada 4, 5 anos. Permitiu-me também saber que existem pessoas diferentes de mim, pessoas que preferem a segurança, são mais conservadoras, não gostam de mudança, e também me permitiu entender que essas pessoas não estão certas, não estão erradas, eu não estou certa, não estou errada, e que, portanto, isso permitiu-me viver sem conflito, coisa que até então não era possível. Depois, com o MBA, nasceu a Tony Cap. A Tony Cap é a startup que eu agora dirijo e que me fez deixar a minha carreira clínica, a minha carreira académica. E nesta startup eu agora sinto-me um peixe na água, porque os desafios não faltam, são cada vez maiores que o anterior. Então deixem-me partilhar um bocadinho com vocês a minha história, mas sobretudo a história da nossa equipa e aquilo que estamos a fazer pela medicina digital. Diferente implica mudança e mudança implica desconforto. Começou assim a minha história profissional e assim é na Tony Cap. Vou-vos então explicar o que é que nós fazemos. Nós ajudamos os médicos a serem mais produtivos, temos uma plataforma que agrega os recursos que necessitam para o seu dia-a-dia profissional. Então aqui vão ver como é que mudou o comportamento dos médicos desde antes da pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia. As diferentes cores representam diferentes categorias de recursos que temos na nossa plataforma, desde recursos clínicos, recursos educativos, emprego médico, notícias de saúde e outros. Então podem ver que até à pandemia o consumo de recursos era muito igual, sempre a crescer, mas bastante idêntico. O consumo de recursos clínicos dominava o comportamento dos médicos. Depois veio a pandemia, começou ali a surgir aquela fatia magenta de consumo de conteúdo Covid. Os médicos também não sabiam nada sobre Covid, precisavam de estar em constante atualização. Mas depois também podem observar que ali, por altura do início de 2021, começou a crescer muito a fatia verde do meio. A fatia verde representa a pesquisa de emprego pelos médicos. Os médicos estavam muito cansados e começaram a procurar cada vez mais e mais emprego. Isto aconteceu em todas as especialidades, em todos os mercados onde nós trabalhamos, Portugal, Espanha, Itália e França. Depois aconteceu outra coisa. Veio a guerra na Ucrânia e de um momento para o outro o consumo de emprego caiu quase 75% e o consumo de conteúdos com vídeo praticamente desapareceu. Portanto, os médicos estavam à procura de segurança outra vez, ficaram à espera de ver o que iria acontecer, esqueceram completamente o Covid. Nós, startup, tivemos um problema. Como imaginam, uma startup é investida por capital de risco, porque tem a capacidade de crescer acima do normal e, portanto, os investidores de capital de risco investem para que possam ter uma empresa de alto retorno. Então, isto quer dizer que o nosso engagement não podia cair. O nosso engagement tem de estar sempre a subir. Internamente pensamos bem, mas isto é uma questão contextual. Como é que nós vamos fazer? Os médicos deixaram de consumir Covid, deixaram de consumir tanto o emprego médico, nós estávamos à espera que fosse uma recuperação muito mais gradual. Então, tivemos a pensar o que vamos fazer e tal, mas a maioria dos recursos que nós temos, por serem de uso profissional, estão dependentes de um caso de uso que o médico tem à sua frente, ou seja, nós não controlamos propriamente o engagement com tanta granularidade. Então estava eu de saída para uma viagem e a nossa assistente executiva passa por mim e disse: Daniela, tive uma ideia. Então, Paulo, e se criássemos um jogo médico? Sabes, agora há um jogo que está muito na moda, o Wordle. Boa ideia. A Paula foi falar com o nosso diretor técnico e numa semana conseguimos ter um Wordle médico para os nossos médicos jogarem nos seus tempos livres, enquanto estão à espera de uma cirurgia, quando estão à meia-da-noite de urgência. Que é a fatia amarela que estão a ver ali, que cresceu imenso e que veio substituir o consumo de conteúdo Covid e de emprego médico. Bom, chegamos com menos solavancos ao fim do ano de 2022
no fim do ano 2022, já começamos a ouvir falar de uma empresa chamada OpenAI, do ChatGPT. Em janeiro tivemos o nosso momento de planeamento anual, em que todos nos reunimos para preparar a estratégia dos 6 meses seguintes da empresa. E em fevereiro começamos a pensar aqui qualquer coisa a que temos que prestar atenção. O ChatGPT adquiriu 100 milhões de utilizadores em 2 meses, feito que nenhuma rede social conseguiu. Nem Facebook, nem Instagram, nem TikTok. E nós começamos a pensar o que é que esta nova inteligência artificial, como é que ela poderia ameaçar ou como é que poderia ser uma oportunidade para a Tony Carr. Então, o que é esta nova inteligência artificial? Não é nova, isto são os chamados Large Language Models, LLMs, que já existiam há alguns anos, mas o que a OpenAI fez diferente foi permitir que a máquina conseguisse manter o contexto durante uma conversa. Ou seja, tornou muito mais fácil para nós humanos interagir com a máquina através da linguagem escrita ou falada. E daí o boom que o ChatGPT teve em tão pouco tempo. Então tornou-se óbvio. Ou começávamos a entrar em Generative AI, ou iria ser uma ameaça para a própria Tony Carr. Era também, claro, uma oportunidade gigante. Então, em fevereiro, deitamos todo o trabalho de planeamento que fizemos em janeiro fora e refizemos todo o nosso roadmap para abraçarmos a IA generativa. Então nasceu o Dr. Tonic. O Dr. Tonic é um assistente virtual para médicos que os ajuda com as questões que têm. Eu já vou dar mais detalhe agora da sua utilização. E este Dr. Tonic está a ser produtizado para ajudar os médicos, sobretudo no tratamento dos seus doentes, com questões sobre tratamento, e estamos também a torná-lo um dispositivo médico para que seja seguro utilizado. O Dr. Tonic não é um único modelo deste estilo de linguagem de LLMs, que eu me expliquei, mas é na realidade uma framework em que temos vários modelos a trabalhar, que entram conforme a sua necessidade, podem ser mais factuais, mais criativos, e depois temos o que chamamos de guardrails, que são um conjunto também de medidas que fazem com que balizam, no fundo, o comportamento do framework de LLMs que nós temos. E, portanto, assim seguimos. Neste momento, cerca de 25% dos nossos médicos já utilizam o Dr. Tonic, ou seja, estamos a falar de cerca de 30 mil médicos, num universo de 130 mil, 132 mil. Vimos também que a adoção nos diferentes países foi muito idêntica. A Itália está na cauda, mas a Itália teve uma proibição temporária da OpenAI logo a seguir a ter sido lançada. Também interessante é ver a adoção por género. Atualmente, as médicas, mulheres, utilizam mais digital do que os médicos homens, mas para o assistente virtual e a generativa, têm sido os homens médicos os que adotam mais rapidamente em todos os mercados onde nós estamos presentes. A seguir vão ter uma surpresa em relação ao proprietário. Seria intuitivo pensarmos que os médicos mais jovens adotariam mais rapidamente um assistente virtual desta natureza, mas isto não é verdade em todos os países. Em Portugal e França, os médicos mais velhos estão a adotar mais rapidamente, e em Espanha e Itália são os médicos mais jovens que estão a adotar mais rapidamente. Então, o que é que os médicos estão a fazer neste assistente virtual que lhes é dedicado? A maior parte das perguntas, cerca de 50%, são perguntas de natureza clínica, de knowledge retrieval. Depois têm perguntas administrativas, mas na mesma dentro do âmbito profissional. Também fazem perguntas pessoais e perguntas sobre ciência e estudos científicos, no geral. O interessante é ver que as diferentes especialidades médicas não fazem um uso idêntico desta ferramenta profissional. Elas têm diferentes necessidades e, portanto, também utilizam a ferramenta de maneira diferente. Portanto, temos as especialidades médicas como a neurologia ou como a oncologia, que fazem muito mais perguntas de natureza científica, ou especialidades como a radiologia, a própria oncologia também, que fazem muito mais perguntas de natureza administrativa. Acho que me troquei agora, não tenho ali o texto para ler. E para mim, o slide mais interessante é o que vem a seguir.
aqui temos uma persona de um médico. Aqui temos um médico dermatologista em Espanha. Temos que fazer análise para percebermos portanto, padrões agregados de comportamento das diferentes especialidades, para os melhores podermos compreender, para os melhores podermos servir. Mas este padrão que temos aqui exemplificado entre dermatologistas espanhóis é um padrão que neste momento já é também transversal às diferentes especialidades e aos diferentes países. Cerca de 10 a 18% dos médicos que estão a utilizar o assistente virtual já só usam o assistente virtual. E nós sabemos do slide anterior que mais de 50% da sua atividade é para fazer perguntas de natureza clínica. O que quer dizer, nós trouxemos ali naquele gráfico da esquerda também a categoria clínica, portanto, de conteúdos clínicos digitais, mais tradicionais, e de facto estes médicos só estão a fazer perguntas clínicas utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que não precisávamos deste slide para prever o futuro, o que aí fala. Esta onda de inteligência artificial generativa é tão grande que isto é uma persona do médico, mas na realidade é uma persona de qualquer pessoa, independentemente da sua profissão. Na minha opinião, nós vamos assistir muito rapidamente, eu penso que é já para o ano, a aumentar o número de pessoas que vai utilizar preferencialmente este tipo de canal para o seu dia-a-dia pessoal e profissional. Ou seja, nós vamos ter todos, como indivíduos, como empresas, como organizações, que gerir mais um canal e vamos ter que nos adaptar e muito rapidamente a este novo tsunami que não é que aí vem, é que já chegou. Nós estamos, para além de continuar a verticalizar o Dr. Tony, estamos agora a trabalhar numa ferramenta de transcrição em real time das consultas, com estruturação dos dados da conversa entre o médico e o doente automática, ou seja, a conversa que o médico e o doente tem na consulta, passados segundos dela terminar, o médico tem todas as notas estruturadas, história familiar, história pessoal, sintomas, medicação, etc, etc, etc. Portanto, imaginam o salto em termos de produtividade que uma ferramenta destas permite no dia-a-dia do profissional de saúde. E pronto, diferente implica mudança implica desconforto, mas o desconforto, prometo, é cada vez menor quanto mais vezes mudamos. Muito obrigada.